circuito de Monza é um dos mais famosos do mundo e foi construído em um antigo parque real ao norte de Milão. Aqui em Monza, os carros vermelhos italianos sempre deram o melhor de si nos anos do pós-guerra e obtiveram estrondoso sucesso. Monza reflete a paixão dos italianos pelas corridas. Para alguns entusiastas, não há experiência mais fantástica do que dirigir seus carros no mundialmente famoso circuito de Monza. Monza é o principal circuito italiano. Foi construído na década de 1920 e pode-se dizer que a paixão dos italianos por carros de corrida se deve a Monza. O ambiente, o local... Não é necessário ser um piloto para vir a Monza e treinar. Quando não há corridas, os italianos vêm até aqui e experimentam a emoção do automobilismo. O fato de grandes pilotos já haverem competido aqui criou uma atmosfera que estimula muito o automobilismo italiano. Todas as grandes marcas italianas, como a Ferrari, a Maserati e a Alfa Romeo, já sentiram o sabor da vitória em Monza. Em 1950, durante o Campeonato Mundial, a Alfa Romeo venceu o primeiro Grande Prêmio da Itália. Hoje, Monza mistura o velho e o novo. E para os mais ardentes aficionados, o circuito evoca a grande época dos grandes prêmios italianos e das corridas de carros de esporte. Depois da guerra, os italianos dominaram durante uma década as corridas de automóveis. O que os levou a tantas vitórias foi a sábia decisão da Alfa Romeo de esconder alguns de seus carros em uma fábrica de queijos durante a guerra. Este é o Alfa Romeo 158, um fantástico carro de corridas construído antes da guerra. Depois dela, quando as corridas de Grande Prêmio começaram, a Alfetta saiu de seu esconderijo e venceu tudo que encontrou pela frente. Ganhou todas as corridas de que participou de 1946 a julho de 1951. Todas. Acho que nenhum outro carro de grande prêmio, nenhum outro carro de corridas de qualquer modalidade tem um recorde igual. Fangio e Farina foram campeões mundiais com este carro. Ele ganhava de todos e era constantemente aperfeiçoado. Seu design era constantemente atualizado. Seu motor super alimentado gerava muita potência, mas acabou chegando a um ponto em que não passava mais de 3 km com 4,5 litros de combustível e por isso foi ofuscado por carros mais econômicos. Entretanto, isso só aconteceu depois de ele ganhar o Grande Prêmio de maior prestígio. Em 1950 foi criado o Campeonato Mundial e a Alfa ganhou 2 campeonatos seguidos. Como não podia deixar de ser, o primeiro campeão mundial foi o italiano Nino Farina. Surgiu a Ferrari, o início de uma lenda. A Ferrari venceu o primeiro campeonato com Alberto Ascari e bateu o recorde de 9 vitórias seguidas em um campeonato. Tanto para os pilotos italianos quanto para os pilotos de outros países, os carros italianos eram a chave da vitória. O argentino Juan Manuel Fangio foi campeão mundial correndo pela Alfa Romeo, Lancia, Ferrari e Maserati. Mike Hawthorne foi o primeiro campeão mundial inglês e dirigiu uma Ferrari. Depois que a Ferrari superou a Alfa Romeo, tornou-se o nome mais famoso do automobilismo, desde seu primeiro sucesso pelo sucesso da empresa. Foi seu fundador e chefe absoluto e durante 40 anos dominou o mundo dos grandes prêmios, especialmente na década de 50, quando seus carros vermelhos levaram seus pilotos a vencer 4 campeonatos mundiais em 6 anos. Ferrari não era nem um engenheiro, nem um projetista, era um empresário.
uniu a habilidade e o talento da indústria automobilística italiana para produzir alguns dos automóveis mais cobiçados do mundo. Um dos primeiros desafios que a Itália teve de enfrentar em um campeonato mundial veio da Inglaterra. O nome de seu desafiante tinha uma conotação patriótica: British Racing Motors, BRM. O BRM V16 era superalimentado, complicado e caro. Era verde, cor nacional inglesa nas corridas, e o ronco peculiar e inconfundível de seu motor enchia os fãs ingleses de esperança. O novo motor inglês de corridas BRM de 1.500 cilindradas não é apenas um novo motor, mas um produto do esforço conjunto de mais de 160 fábricas inglesas que não pouparam gastos para produzi-lo. A intenção de todos os envolvidos no projeto é restaurar o prestígio britânico nas corridas do mundo inteiro. A grande esperança depositada no BRM durou pouco. A pergunta dramática do International Daily Express Trophy Meeting é: será que o BRM vai correr? Ela foi respondida quando o novo e especial carro britânico entrou na pista com Raymond Sommer ao volante. Sob os olhares de uma multidão de fãs, Sommer conseguiu participar de 3 voltas de aquecimento em Silverstone, mas no momento em que a corrida propriamente dita começou, o BRM não passou da linha de largada. Por um breve período, Stirling Moss fez parte da equipe BRM. Talvez tenha sido o único entre os melhores pilotos que jamais conquistou um campeonato mundial, apesar de suas 16 vitórias. Para começar, era raro a BRM participar de uma corrida. Por isso, a gente quase não corria. Eu nunca havia sentido medo antes dentro de um carro, mas para mim, naquela época, o BRM era assustador. Tinha uma potência e um ronco surpreendentes, seus freios eram fabulosos, mas a gente simplesmente não conseguia controlá-lo. O veículo em si era interessante, mas o motor era um total fracasso. Raymond Mays, patriótico e bem-sucedido piloto inglês, que antes da guerra compunha a equipe do English Racing Automobiles, era o chefe da BRM. Mays organizou um consórcio para construir carros e contratou os melhores pilotos da época, entre eles Fangio, Mike Hawthorne e Tony Brooks. Ao chegar na curva A, B, a única coisa que eu precisava fazer era levantar rapidamente o pé do acelerador e pisar de novo, mas dessa vez ele não voltou para o lugar. Eu não deveria ter tido nenhum problema, poderia ter subido na grama por uns 2 metros, então daria o circuito para terminar a prova. Mas perdi momentaneamente o controle do carro, que me jogou de volta ao circuito e fez a única coisa, pegou fogo. Acho que isso resume a história toda, mas foi melhor ter abandonado que continuar na pista. Holanda, depois de 10 anos de luta, que a BRM conseguiu vencer seu primeiro grande prêmio. Entretanto, muito tempo se passou até conseguir se livrar da fama de ter um carro que não se podia confiar. Raymond Mays jamais conseguiu realizar seu sonho de ter uma equipe inglesa de corrida nível. Acho que Raymond Mays conseguiria vender maiôs para esquimós, ou seja, era um excelente homem de marketing e exímio piloto. Acho que tudo que fez foi com a melhor das intenções. Não acredito que tenha havido desonestidade. Que melhor que pôde, mas foi iludido, pois o carro era impossível de ser dado. Foi um carro. Hoje talvez tivesse dado certo, mas naquele tempo nunca. Foi uma daquelas coisas que nunca chegaram onde deveriam chegar, considerando-se o esforço, talento e dinheiro empregados. E foi assim que tropeçou e falhou a primeira tentativa britânica de superar os italianos num circuito de grande prêmio. Agora era a vez dos alemães enfrentar o desafio. As Mercedes voltaram à cena após uma ausência de 15 anos. Surgia o W196, um carro novinho em folha. Os responsáveis pela equipe toda poderosa eram 2 homens experientes: Rudolf Uhlenhaut, um dos projetistas da Mercedes antes da guerra, e Alfred Neubauer. Estavam decididos a vencer o campeonato com 2 dos melhores pilotos da época, Fangio e Moss.
Tínhamos carta branca da equipe para fazer tudo o que quiséssemos, enquanto mantivéssemos 30 segundos de vantagem sobre as outras equipes. Divertia-me chegar logo atrás de Fangio e segui-lo. Éramos conhecidos como o trem. Fazia isso por 1 ou 2 metros, até atingirmos os 30 segundos de vantagem, então eu voltava a segurar minha posição. Gostaria de saber como calculavam seus limites, mas eles eram sempre constantes e sempre conseguíamos um bom desempenho de Fangio e Stirling. Se perguntasse a eles, provavelmente não lhe diriam nada, mas eles tinham algo que faziam questão de mostrar a todos. Triunfava e Fangio conquistava seu 3º campeonato mundial. Então desapareceram tão repentinamente quanto surgiram. A Mercedes parou de competir quando a temporada de 55 acabou. O motivo oficial foi a pressão que as corridas impunham aos recursos da empresa. A briga pelas honras máximas do esporte voltou ao antigo e desigual duelo entre a Itália e a Inglaterra. Os carros vermelhos da Ferrari e da Maserati assumiram a liderança, especialmente a maravilhosa Maserati 250F. O Maserati foi construído em grande escala e era o preferido de Stirling Moss. A Maserati 250F era provavelmente o carro mais fácil de se pilotar. E tenho boas lembranças desse carro, provavelmente porque participei com ele de várias corridas diferentes e ganhei com ele o Grande Prêmio de Mônaco. Era basicamente um carro que, além de bem balanceado, tinha um motor de 6 cilindros excepcional, caixa de câmbio e freios bastante bons. Mônaco é um circuito estranho que exige um carro de muita precisão, um carro que responda bem aos seus reflexos. Moss demonstrou a resistência da Maserati no inesquecível Grande Prêmio de Mônaco de 56, quando enfrentou a competição acirrada de seu adversário da Lancia Ferrari, mas liderou a prova de ponta a ponta. Outros pilotos também gostavam muito do Maserati 250F. Dirigir uma Maserati 250F dava muita satisfação, porque a gente realmente sentia que estava participando de uma prova. Caso entrasse muito rápido em uma curva, podia jogá-lo um pouco de lado, o que faria com que a velocidade caísse um pouco, e dava a sensação de que o piloto era excelente, quando de fato teria cometido um erro que passou despercebido, por ter aberto a curva um pouco mais do que deveria. A aparência prática do carro e seu acabamento requintado refletiam no estilo da época. Era competitivo nas provas, bom de guiar e agradável de se olhar. A equipe Maserati atingiu o seu apogeu em 57, pois naquele ano tinha a vantagem de ter como piloto o Fangio, com sua habilidade incomparável e ansioso por vencer seu 5º campeonato mundial. Considero Fangio o melhor piloto. Não pelo fato de ter... A Ferrari da Fórmula 1 foi para Nürburgring, para o Grande Prêmio da Alemanha, e lá seu maior adversário seria a Ferrari. Con la Maserati del 57, el solo problema que teníamos era que nos consumían las gomas. Y el equipo contrario, que era Ferrari, no tenía que parar a cambiar goma. Entonces los mecánicos se fueron estrenando bien para ver si en 25 o 30 segundos cambiaban las gomas. Ainda tinha que pegar Hawthorne. Na última volta conseguiu vencer com uma liderança de 3,5 segundos. Foi a corrida de sua vida e o auge de sua carreira. Ellos mismos, cuando terminamos la carrera, vinieron a abrazarme. Eso fue quizás el mejor premio que recibí en ese momento. A 2 pilotos como Hawthorne y Collins, que eran muy buenos pilotos, vinieron a abrazarme en la terminación de la carrera. Y que dijo, bueno, son los hijos que vienen a abrazar al padre. Fangio amava a Maserati e lhe somos gratos pelo que fez. Suas qualidades somadas às qualidades do nosso carro
fizeram com que ganhássemos o campeonato mundial. Aliás, Fangio deu o título também à Alfa Romeo e à Ferrari. Devemos muito a ele. Gli altri che hanno vinto i campionati del mondo, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, con Fangio, lo devono molto a lui. Em 1958, quando Fangio se aposentou aos 46 anos, era o perfeito herói do automobilismo. O circuito de Silverstone foi construído depois da guerra, em um campo de pouso desativado, e assumiu o lugar de Brooklands, tornou-se o principal circuito da Inglaterra. Se comparado aos seus vizinhos franceses e italianos, o automobilismo inglês da época era o primo pobre, pois não possuía carros capazes de competir com eles. Mesmo assim, era um esporte bastante popular. Aquela era uma época ainda lembrada com carinho no circuito. Os entusiastas traziam seus carros para a pista e competiam com a mesma garra de sempre. Pelo menos na categoria de carros esporte, a Inglaterra tem vitórias para comemorar. Na década de 50, a Jaguar foi 5 vezes campeã em Le Mans. Mas as modalidades nobres do esporte, como o Campeonato Mundial de Fórmula 1, permaneceram nas mãos dos fabricantes italianos de carros. Se a Inglaterra quisesse estabelecer um marco no circuito de Grande Prêmio, teria de vencer os italianos. Em 54, depois do fiasco da BRM, Tony Van der Vel, um empresário nacionalista, decidiu tentar novamente. Ele havia se envolvido com a BRM e estava cansado de comitês. Achou que sozinho poderia fazer melhor as coisas. A primeira atitude que tomou foi comprar uma Ferrari para a Inglaterra e pintá-la de verde. Queria ver seus adversários de perto. Ele fez o que eu considero mais sensato. Aperfeiçoou as Ferraris, incorporando suas próprias ideias e as modificando. Foi um processo de evolução que, a meu ver, é o melhor modo de se produzir um bom carro, seja ele de corrida ou não. Através desse processo de evolução, ele chegou ao Van Wall. O nome Van Wall surgiu da combinação do nome de seu proprietário, Van der Vel, com o nome de uma fábrica de mancais, a Thin Wall. Van der Vel era proprietário de uma das centenas de pequenas empresas que fabricavam componentes para automóveis e serviam de base para a indústria automobilística britânica. Van der Vel construía seus carros utilizando o talento e a habilidade dos melhores profissionais. Onde quer que os encontrasse, contratava-os e incentivava seu desenvolvimento. Tony Van der Vel não era um chefe de equipe, era um proprietário de equipe. Tinha uma personalidade difícil e era um homem de quem, devo admitir, eu gostava muito. Era muito dominador, era ele quem ditava as regras e por que deveria ser diferente. Tony Van der Vel era o chefe, era um autocrata, não só sabia o que queria, mas também conseguia o que queria. Sua palavra era lei. Eu confiava plenamente no padrão de construção de seus carros. Ele produzia automóveis muito bem planejados. Tudo o que ele queria era vencer. Não fazia questão de vencer o campeonato dos construtores, mas aqueles que ele chamava de malditos carros vermelhos, as Ferraris. Sei que ele tinha suas diferenças com a Ferrari, então fez mais ou menos como Lord Newfield, que comprou um campo de golfe porque não permitiram que ele jogasse. Van der Vel deve ter pensado, está bem, se não tem outro jeito, vou vencê-lo com o meu próprio carro. Como era muito patriota, pintou o carro com a cor nacional, o verde. Quando o carro estava pronto para correr, Van der Vel organizou uma equipe forte formada por pilotos, mecânicos e gerentes. A equipe Van Wall era uma equipe rápida. Seus pilotos eram Tony Brooks, um dos melhores pilotos da época, e Stuart Lewis Evans, conhecido pela sua rapidez ao volante. Em 1957, a equipe Van Wall teve seu dia de glória. Stirling Moss e Tony Brooks largaram na primeira fila do Grande Prêmio da Inglaterra. 2 carros ingleses com 2 pilotos ingleses estavam entre as Ferraris e as Maseratis. Em um dado momento da corrida, Moss foi para o box. Não me lembro bem se o carro havia quebrado ou não estava andando bem, e Brooks estava em quinto. Na verdade, Brooks não deveria nem ter corrido porque algumas semanas antes havia se envolvido em um acidente em Le Mans e ainda estava bastante machucado. Então foi chamado ao box. Moss assumiu seu lugar e voltou à pista com o Van Wall.
got him out, Moss leapt in and took off in his van. Foi um dos melhores desempenhos que já vi. Ele entrou na pista, correu mais veloz que os outros, foi galgando posição por posição. E, apesar de estar andando tão depressa, mantendo uma média de 10 décimos, não se tinha a sensação de que ele estava no limite de segurança, porque o carro rodava macio. Mas, na verdade, ele estava correndo a uma velocidade assustadora. Aquele momento entrou para a história. Era a primeira vez que um carro inglês, dirigido por um piloto inglês, ganhava o Grande Prêmio da Inglaterra. Era também a primeira vez que um carro inglês ganhava o Grande Prêmio em um campeonato mundial. O empenho de Van der Velde fez maravilhas pelo moral do povo inglês, mas o carro não impressionou muito seus pilotos. Em 57, um acidente tirou o Moss do Grande Prêmio de Mônaco e Tony Brooks teve de assumir sozinho o fardo de satisfazer as esperanças de Van der Velde. O Von Al tinha uma péssima caixa de câmbio, muito pesada. Parecia mais com uma caixa de câmbio de um caminhão que a de um carro de Fórmula 1. 2 ou 3 voltas após o início da prova, minha embreagem quebrou. Eu tinha que trocar marcha umas 23 vezes por volta. Como naquela época o Grande Prêmio de Mônaco tinha 105 voltas, eu teria que trocar de marcha umas 2.500 vezes até o final da corrida, sem embreagem. Quando terminei a corrida, minha mão esquerda mais se parecia com uma massa de carne do que com uma mão. No fim da prova, apesar de eu estar bastante satisfeito por ter conseguido ir até o fim e ainda por cima chegar em segundo lugar, tive a impressão de que Van der Velde estava desapontado com o que viu. O Von Al era um carro bonito, tinha uma aerodinâmica excelente, projetada por um cara chamado Frank Costi. Podia ser considerado bom, pois chegou a vencer em alguns circuitos, mas ao contrário do que muitas pessoas achavam, era um carro difícil de pilotar. Sua caixa de câmbio era complicada de manejar. E o carro não era o que se chamaria de... Nunca seria uma Maserati 250F, fácil de ajustar e dirigir. Era um carro que deveria ser dominado e não pilotado. Na opinião de Van der Velde, sua maior vitória foi a de Monza. Brooks relembra a corrida de 58. Eu estava indo bem e acabei ultrapassando Mike Hurton, que dirigia uma Ferrari e estava em primeiro lugar. Ganhei a corrida. E essa vitória foi muito gratificante, porque derrotei os italianos em casa. Naquela época, nada ficava mais perto da fábrica de Enzo Ferrari do que o circuito de Monza. Em 1958, Van der Velde ganhou o primeiro campeonato mundial de construtores. Pouco tempo depois, retirou-se das corridas. Foi o último dos patronos de equipes, mas abriu caminho para projetistas, engenheiros, chefes de equipes e patrocinadores ingleses que iriam revolucionar o automobilismo na década seguinte. Os carros verdes de Van der Velde haviam finalmente vencido os carros vermelhos da Itália. Agora, outras equipes estavam prontas para continuar a guerra.